Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos bem. E vamos começar a modificar um pouquinho o corredor de entrada. Sim, aqui em casa nós estamos sempre movimentando as coisas. Deve ser assim a nossa casa, né? Sempre em movimento para não ficar aquela coisa monótona, as energias ficarem estacionadas. E aí eu quero dar uma mexidinha aqui. Não vai ser grandes coisas, mas já vai modificar. Primeira coisa que eu vou fazer. Vou tirar esse mancebo daqui, porque agora vem o verão, os casacos não são mais usados e ele fica aqui meio que sem uso, digamos assim. Tá, e quando chegar o inverno? Quando chegar o inverno, eu repenso a minha ideia. Porque lembra que eu falei com vocês que a parte ruim desse corredor é que para nós calçar os sapatos tem essa cadeira que tá aqui, mas aí eu vou tirar ela daqui e é muito alta para os meninos, eles não conseguem. E fica muito longe da porta. Então, o que eu queria, e o Léo também, quando a gente chegasse, já tirasse os sapatos ali pertinho da porta e deixasse ali. Então, nós compramos um puff para colocar naquele canto e uma sapateira, aquelas estreitinhas que eu coloco o sapato em pé. Só que a sapateira não tinha na loja, então nós tivemos que fazer o pedido e ainda não chegou. Mas, como eu já sei aonde vai ficar a sapateira, que é ali, eu já mostro para vocês, eu tenho que tirar aquele armário que tá ali, que serve como sapateira para mim e o André. E então eu vou tirar esse armário dali, mas eu não tenho onde colocar. Como eu vou tirar o mancebo, então eu penso em colocar esse armário que tá ali para cá e já deixar livre ali para quando chegar a sapateira nova. E já vou testar o puff que nós compramos, que por sinal tá servindo como um apoiador de pés aqui na frente do sofá, que a gente gostou bastante também. Quero testar para ver se ele vai caber naquele cantinho ali que nós pensamos. E aí vou fazer umas mudanças dentro do armário, como eu vou tirar os sapatos dali. Eu penso em modificar um pouquinho o armário, que é onde eu guardo os mantimentos na cozinha. Esse armário ali, ele fica não é tão prático, porque as coisas ficam mais escondidas. A ideia seria, perfeito seria se eu comprasse aquele suporte para graveta, suporte para armário que tem na Temu, tem na Amazon, que quando você puxa é uma gaveta que vem para fora. Mas mais para frente, quem sabe eu compro, né? Então eu pensei em mexer naquele armário da cozinha, que ele não é assim tão prático, e trazer algumas coisas para cá, digamos, os alimentos que estão fechados, tipo enlatado, essas coisas que ficam mais no fundão e eu não consigo, sempre quando eu quero ver o que que tem, eu tenho que tirar um monte de coisa para ver. Então eu penso em trazer para esse armário aqui no corredor, que são coisas que nós não vamos mexer todos os dias. Não sei, são ideias. Então tem que pôr em prática para saber se vai funcionar ou não. Então vamos começar. Primeiro eu vou tirar o mancebo daqui. Vou levar para o meu quarto. É o único espaço que eu tenho para colocar ele. E quero reorganizar esse cantinho aqui que tá meio sem graça. Então vamos começar. Eu vou levar lá para o meu quarto. Ah, mas antes eu quero mostrar presentes da minha amada vizinha. A Maria me deu essa bolsa aqui. Ela tem, mas não usa. A única coisa que eu não gostei é esse daqui, mas dá para tirar. E eu tava precisando de bolsas novas, então ela me deu essa. É aquele couro. Não sei se é couro original, mas ele é bem gostosinho assim. E é uma bolsa de um tamanho bom para quando nós vamos passear em algum lugar que ficamos o dia inteiro para levar coisas, né? Lenço umedecido, coisa aradinha que sempre é útil quando se sai. Essa aqui é da Zara que ela comprou. Já faz um bom tempo que ela tem, não usa, ela me deu. E a que eu estou usando já. Deixa eu pegar aqui. É essa aqui, ó. Essa eu já tô usando. Gostei bastante, ela também é cheia de bolsinhos, né? É prática, é do tamanho que eu gosto. Então eu tô usando bastante essa bolsinha, é a bolsa que eu tô usando agora. Eu tenho várias bolsas que eu ganhei, nenhuma eu comprei, mas nem todas eu uso. Então a bolsa que eu tô usando agora é essa aqui. Vou levar lá pro meu quarto esse aqui e depois eu acho um lugar pra ele.
Bom, coloquei ele ali perto da porta, mas depois eu vejo, né? Não é ali que ele vai ficar. Nossa, como já abriu um espaço aqui. E, e agora eu quero. Tem que erguer tapete, tirar essa cadeira daqui. Eu nem sei onde que eu vou colocar essa cadeira. Essa cadeira é aquela que eu reformei, né? Aqui era preto, eu pintei de branco, é couro aqui, né? E aqui eu só troquei, coloquei esse bege. Ela é bem confortável. Talvez eu ache um lugarzinho pra ela na cozinha. Então, um canto que eu quero modificar é esse aqui da entrada. Porque esse armário não é muito prático. Ele é bom para apoiar óculos, essas coisas que vai continuar sendo usado para isso. Mas, além disso, os sapatos e ele vai ficar mais estreito. A sapateira nova, ela vai ficar só nesse pedacinho para lá. Então, vai sobrar todo esse espaço aqui e ela é mais estreita. E aí, quando chegar, eu monto, é claro, para colocar aqui e gravo para vocês. Hoje eu vou fazer isso, porque eu sou ansiosa, né? Eu quero já testar se vai dar certo aqui, o que eu tenho em mente. E, nossa, como ampliou o espaço aqui, ó. Então, eu quero testar para ver como é que vai ficar as coisas aqui. Nossa, eu vou dobrar o tapete para poder vir com o móvel. Não sei se o tapete vai ficar, porque vai bater nos pés aqui do móvel. Vamos ver. Quem lembra que esses móveis foram eu que pintei? Eles eram todos marrom, igual. Não tem mais nenhum. Faziam parte de todos os móveis do conjunto que a gente ganhou logo que chegamos aqui. E aí foi mudando. Esse aqui eu pintei, troquei os puxadores, coloquei pés que eles não tinham, porque era rente ao chão. E aí eu ergui eles, porque senão eles iam ficar muito baixo. O armário aqui eu sei que fica ótimo, porque eu já tinha um aqui. Ele fica perfeito aqui no vão. Não toma aquele espaço quando você passa. Gostei, ficou legal. É claro que eu vou decorar a parede ali também. Mas já começou a dar eco porque tirei o móvel daqui. Aí aqui agora, que vai ser o novo canto da sapateira, ela vai ser estreitinha. Vai esconder aquele negócio de fios ali, mas eu vou tampar ele agora, que eu tenho uma tampa ali. Esse aqui é o nosso fio da internet, então não pode mexer que se romper, pronto, ficamos sem internet. E para o pessoal vir é bem demorado. Esse aqui é um fio que eu vou ajustar aqui no cantinho, que eu devia ter pintado todo de branco, mas não pintei, né? Que é dessa luminária que fica aqui. E, e aí aquele fiozinho no cantinho é da nossa campainha, que eu também tenho que ajustar melhor esse fio aqui que ele tá soltando. Ai, são pequenos detalhes que eram improvisados e que agora eu tenho que arrumar. E testar o puff. Vamos testar o puff pra ver. Acho que vai ficar bom. Tem que chegar a sapateira primeiro pra saber. Porque daí senta aqui, calça o sapato, tira o sapato, né, do lado da porta. Só espero que a sapateira dê certo o tamanho aqui.
Tem que retocar tinta aqui embaixo também. Porque a ideia sempre foi tirar, mas aqui é uma pedra de mármore que nem tem ali. Só foi revestida com uma madeira. E a gente nunca tirou, até porque isso aqui esconde a nossa caixinha de luz. Aqui tem fio aqui atrás, fio do. Uf, é um caos. Por isso que eu nunca quis trocar isso aqui. Só melhorar mesmo. Mas eu tô achando que esse puff ficou grande aqui. Mas se ele ficou grande aqui, não tem problema, né? A gente continua usando com a mesma opção que já tava ali na sala de apoiador para os pés. Lembra que eu falei que eu queria um puff para apoiar os pés? Então, compramos esse para colocar aqui, que deu certo o tamanho. Só preciso esperar que a sapateira chegue para ver se vai ficar legal. E caso contrário, eu compro um outro banquinho para pôr aqui. Porque daí com a sapateira nova, os sapatos não vão mais ficar jogados aqui, que é o que me incomoda. Mesmo eles estando em uso, eles vão ser guardados dentro da sapateira, porque eu vou forrar onde apoio a sola do sapato, eu vou colocar um vinil para manter limpinha, para não riscar a sapateira. Mas aí quando ela chegar e eu for montar, aí eu mostro como é que é a minha ideia para vocês. Mas por enquanto o puff fica aqui. É bom porque fica longe daqui, não bate a cabeça, porque se colocar ele ao contrário, vai bater quando sentar. Então, acho que vai funcionar. Agora eu vou esvaziar aquele armário ali primeiro. Só que para eu esvaziar aquele ali, eu tenho que realocar os sapatos para lá, no armário do corredor, que tá uma bagunça, que tem várias coisas que eu tenho que tirar de lá. Então vamos fazer isso. O armário da bagunça que eu falo é esse aqui. Até eu acabou soltando o puxador que eu tinha colocado com cola e aí lascou um pouquinho. Eu não terminei ainda a pintura disso aqui para recolocar. Eu já até furei aqui para passar o pino. É aquela coisa. Sempre aparece outra coisa para fazer. E a bagunça é essa aqui, que me incomoda também. Para que tem tanta coisa? Mas tenho que organizar agora. Para colocar os sapatos provisório aqui. E depois eu arrumo quando chegar a sapateira nova. Apesar de que não vai ficar todos os calçados lá, porque não vai caber. Ai, ai. E aqui em cima eu vou pegar essa caixa aqui e vou colocar todas as minhas coisas de artesanato aqui. E aí eu guardo aqui, uma sobre a outra, que eu acho que dá. Ah, perfeito. Que daí quando eu quiser pegar, eu venho aqui, pego a caixa e olho tudo que eu tenho dentro. Olha aí, a caixa que eu ia jogar fora já vai ter outra função. Aqui eu coloco os tecidos, as coisas baixas. Até a corujinha que eu tirei da porta tá aqui.
Aí eu deixo essas coisinhas todas aqui. Quando eu preciso para criar alguma peça, eu sei que estão aqui dentro. Perfeito. Olha só como reduziu a bagunça aqui dentro. Só colocando essas caixinhas aqui. Aí os meus sapatos eu vou colocar aqui, mas depois alguns saem daqui. Esse aqui é o manual desse aspirador ali dele. Estofados. Dois pares de sapato que eu trouxe e que nunca usei. É que também não tem ocasiões para usar. Esse sapato aqui e essa bota. Aqui, como as ruas não são tão apropriadas para você usar salto assim, então eu nunca usei. Mas deixa ali. Uma hora tem a oportunidade de usar. Esse é o meu favorito, que agora eu uso bastante quando chega o verão. Essa aqui também é super confortável. Acho que usei uma vez depois que eu cheguei aqui. Essa aqui é a Maria que me deu, então essa provavelmente eu vou usar mais agora, porque ela tem um salto grosso. As minhas sapatilhas, que agora chega a temporada de usar sapatilhas. Eu já tive 60 pares de sapato quando eu era mais nova. Pra quê? Pra que tantos sapatos, né? Mas a gente tem fases. Hoje eu já acho que tenho muito, então sapato de verão esse ano eu não vou comprar nada. Vou usar o que eu tenho e aí o ano que vem eu troco. Já de inverno também, eu já descartei a minha bota, que eu usei o inverno inteiro, já coloquei para doação, então eu tenho que comprar um sapato quando chegar o inverno. Essa sandalinha aqui também eu uso agora, que ela tem o salto largo. Esse é o tênis que eu comprei agora, que é o que eu tô usando muito. E eu tenho um All Star preto, que já é bem antiguinho, que eu também uso bastante agora. Eu sempre deixo eles em pezinho escorado, que é mais fácil de pegar. Só que os meus, no caso, não tem como fazer isso, porque é salto. Mas assim tá ótimo, eu consigo ver o que tem ali e pego. Tem a minha bota de neve, que eu acho que eu vou colocar ali em cima. Não sei se ela vai caber. Essa bota de neve eu uso bastante quando a gente vai para as áreas muito frias, que nem quando nós fomos para neve lá no Santuário da Europa, eu usei ela. E essa é a minha botinha de couro impermeável, que é minha, né, quando chove é ela que eu coloco nos pés. Essa eu trouxe do Brasil, é uma Arezzo, muito boa essa botinha. E agora tem as minhas rasteirinhas, que
é bem pouco. E chinelo. As minhas rasteirinhas também tá na hora de renovar. Essa aqui é da Petit Jolie, né? Trouxe do Brasil também. Adoro, porque agora chega o calor, então elas são bem confortáveis. Essa é uma que eu ganhei. Quando eu comprei as coisas na Arezzo, eles me deram essa. Não é minha cor favorita, mas... Aí um chinelinho, que eu também trouxe do Brasil. Aqui tem Havaianas também. E o preço é normal. Aí tem esse... mais ou menos. E essa aqui que eu comprei o ano passado, que eu adoro também, é super confortável. Então, calçado de verão esse ano eu não vou comprar. Tem, não precisa. E aqui, nesse outro ladinho, eu vou colocar os do André. Ele tem pouco calçado, né? Porque os piá eu não compro muita coisa, que eles deixam com muita rapidez, então eu vou comprando conforme eles precisam. A botinha de neve dele, não sei se vai caber ainda no pé dele no próximo inverno. Aí 2 tênis. Minha botinha também, que ele usou bastante. Essa aqui é Zara. Aí ele tem mais 2 que tá em uso, tem que limpar pra guardar. Aí chinelinho, um par de chinelinho, uma sandália e esse quentinho aqui, que eu não sei se vai caber no próximo inverno. Mas aí qualquer coisa eu tiro pra doar. O Léo também não tem muitos sapatos. Nós aprendemos que tendo poucos, mas bons, tá ótimo. E do Pietro a gente já tirou também. A maioria dos tênis que não cabia nele já doamos. Lembra que eu falei que eu ia fazer limpeza nos armários, tirar tudo? Saiu muita coisa. Não gravei porque o Léo ajudou e ele não quis que eu gravasse. Então a gente juntou tudo e deixamos aqui na frente do prédio, mas o pessoal não passou pegar. Aí o que nós fizemos? A gente pegou, reduziu o tamanho das sacolas que tem que colocar e colocamos no centro de coleta que tem aqui. Eu tenho mais coisas aqui para levar lá, que agora já apareceram mais, que nem alguns tênis meus que já não uso mais, que eu vou doar. Não adianta deixar ali dentro do armário. E tem mais algumas coisinhas, tem umas coisas de cama também que eu ganhei, que eu não uso, então não tem por que deixar dentro do armário. E aí quando eu for levar lá, eu mostro para vocês onde a gente coloca para doação. E aí eles, de tempos em tempos, eles vêm e recolhem, né, aquele... como é que eu posso dizer? É um grande... não sei explicar. Aqui chamam de contenitore, né? Que é uma caixa grande, digamos assim, uma enorme caixa de metal. E quando enche, eles vêm, esvaziam e levam tudo para o centro de triagem, onde eles despacham as coisas. Enfim, aí levamos lá, doamos tudo que tinha aqui em casa, mas sempre aparece mais coisa. E aqui desse lado, agora eu vou organizar para caber a minha mala. Esse aqui eu uso raramente, mas uso. Então tem que ficar aqui. Extensões também, não é que a gente use sempre, mas de vez em quando uso. Essas prateleiras, esse armário na verdade foi feito para colocar vassoura aqui dentro, mas eu não coloco porque eu deixo ali na lavanderia. Então eu quero ver se aumento essas prateleiras, porque ó, pode ver que eu perco um pouco de espaço aqui. Travesseirinho inflável. Aqui dentro tem 2 prateleirinhas que eu ainda não achei um destino para elas. Bom, armário mais ou menos organizado, mas ficou bom. Aí, aqui embaixo só coube uma mala. Deixa eu ver se a porta fica aberta para mostrar para vocês. Só coube uma mala e eu coloquei os tapetes. Aqui são algumas coisas que eu tenho que dar uma costurar aqui. Estão com um buraquinho. A minha bacia fica ali porque eu uso para colocar os panos de prato de molho. E aí, que nem eu falei, eu vou ampliar essas prateleiras aqui, mas não hoje, é claro, então ficou mais ou menos organizado. Ai, já deu um alívio de abrir aqui,
e não ver nada pulando em mim, que as coisas que estavam aqui, que agora estão tudo aqui dentro, ficavam caindo quando eu vinha. E aqui ficou prático. Agora, quando eu quiser, eu pego as caixinhas e eu sei que as minhas coisas de artesanato, coisa nadinha que eu uso, tá ali, organizado. E já organizei o outro armário também. Aqui também eu já arrumei, porque meu celular ficou sem bateria, então enquanto carregou eu organizei. Agora ficou muito mais prático, porque quando eu quiser ver as coisas que eu tenho, eu vejo. Eu tava procurando um ontem, acho que fui procurar uma maionese de que se chama tartufo, como é que é em português? De trufa. E eu tinha certeza que nós tínhamos comprado. E eu procurei, e procurei, e procurei. E não achei. Por quê? Porque estava lá no fundo, aonde eu não vi. Aí assim ficou bem organizado. Aqui tem cafés, tinha um monte de cafés escondido que eu nem sabia que tinha. Então aqui é granola que ainda não foi aberta, cacau, gotas de chocolate que eu achei que não tinha mais e tinha, geleia, chá. Ali atrás está os leite de coco, leite condensado. E para cá ficou os pesto, que temos vários pesto. E sempre quando vamos no mercado compramos mais. Então não precisa comprar, porque temos vários, vamos usar agora. Milho, que eu nem sabia que eu tinha milho verde. Então tava muito cheio aquele armário, muito bagunçado. E assim ficou melhor. Então aqui são todas as coisas que ainda estão fechadas, que eu não preciso comprar. E eu venho aqui e olho o que eu tenho antes de ir no mercado. Aí trouxe o liquidificador para cá, que ele ficava no armário que tá lá na sala. Os meus bowls de vidro, né, os potes de vidro para guardar as coisas na geladeira, ficavam nesse aqui, um por cima do outro ali, caindo também as tampas quando abri a porta. Coloquei aqui vidros vazios, que quando eu precisar eu sei que tem aqui. Ali também são potes de bowls. O tampo da minha de bolo, né? Que é aquele que eu comprei e eu não tinha onde colocar ainda, porque ele não cabe aqui dentro do armário. Então ficou ali. E lá atrás são guardanapos de papel extra. Ficou muito melhor assim. E nesse aqui ficaram as coisas que estão abertas, que eu uso aqui na cozinha, as coisas de café da manhã, que tá tudo aberto. Então aqui ficou os que a gente está usando agora, com exceção ali atrás, que eu tenho arroz fechado, farinha de trigo fechada, macarrão, polvilho, mas são coisas que estão mais para trás, mas que agora eu olho aqui e vejo o que tem. Porque antes não tinha essa condição de eu olhar aqui, tenho mais tâmaras, está lá no fundo. Ali tem o café em grão. Antes não dava para ver. E aqui aqueles que tem bolachinha salgada, barrinha de cereal, biscoitinho, um biscoito também, um pacote de biscoito que estava escondido aqui, eu nem sabia que tinha. Assim ficou bem melhor. E agora eu tenho que, meio-dia, o sino da igreja está batendo, tenho que preparar alguma coisa para nós comer. Essa semana o Léo trabalha de manhã, então ele não almoça em casa. Não, só eu e os meninos. Tem que colocar mais açúcar ali, mas eu quero lavar aquele pote primeiro. Não sei o que eu vou fazer. Eu quero gravar um vídeo fazendo 4 receitas de saladas com arroz. Mas vou deixar para gravar um vídeo específico. Acho que eu gravo esse vídeo amanhã. Que a casa vai estar tudo ok, toda organizada. E aí eu consigo focar só nisso. Agora eu vou fazer, acho que uma pasta. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pronta na geladeira. Não. Então eu vou fazer um macarrão para mim com pesto, pro Pietro com molho normal de tomate, porque ele não come pesto. Pietro já começou naquela fase, algumas coisas. Ai, mãe, não gosto. Ai, mãe, não quero. Então ele começou essa fase. E aí eu faço com molho, faço uma bela salada para nós, um ovinho mexido, e é isso que vamos comer hoje. Aí amanhã eu faço as saladas de arroz e, claro, vou gravar para compartilhar com vocês, porque são pratos super simples, super fácil de fazer. Agora aqui na Itália a gente come mais pratos leves, mais pratos mais frios, com bastante legume, com bastante verdura. E aí eu quero fazer esse vídeo, gravar esse vídeo específico para compartilhar com vocês, que às vezes tem um arroz cozido e não sabe o que fazer com ele, né?
Então vai servir como ideia para vocês. Aqui eu tenho que organizar aqui, lavar umas coisinhas na mão que estão ali. E veio mais uma cafeteira para nossa coleção. Sabe que o Léo coleciona moca, né? E aí, o vizinho do apartamento aqui de cima, que na verdade era alugado, tinha uma senhora acamada que vivia aqui, mas ela piorou. E aí decidiram colocar ela numa clínica especializada para idosos que já estão numa fase mais avançada de qualquer problema de saúde que tem. Ela tinha uma badante, mas que provavelmente já não estava mais dando conta de cuidar dela do jeito que ela precisaria. Pelo menos nessa clínica ela vai ter acompanhamento médico, tem enfermeiro. É uma coisa mais voltada realmente para cuidar desse tipo de pessoa, porque aqui, por mais que eles estivessem sempre por aqui, mas não são médicos, né? Você precisa dar um medicamento, tá com uma febre, mas não pode dar qualquer medicamento. Aí eles tinham que chamar o médico para vir até a casa, e querendo ou não, tem um custo, por baixo que seja, e tem todo o transtorno. Então eles acharam mais seguro colocar ela numa clínica, e aí tem que esvaziar o apartamento. E aí o que aconteceu? Mais um monte de coisa sendo jogado fora. Dá até dó, gente. Aqui tem, como é um país que tem muitos idosos e cada um tem a sua casa, então acaba que quando eles adoecem, que não tem mais condição, né, que acabam indo para clínicas ou então para casas de repouso, eles têm que, quando a casa não é própria, que nem aqui era alugada, então eles têm que esvaziar. Vão fazer o que com as coisas? Jogam fora. A maioria das coisas, porque não tem para quem doar, mas, né, muitas pessoas não querem. Enfim, aí ele tinha cafeteiras, ele nos deu 3. Essa aqui que eu já lavei é uma moca maior. Isso aqui é bom porque quando eu fizer tiramisu, que eu uso a nossa pequenininha, em vez de eu fazer 3 da pequena, eu consigo fazer 2 dessa aqui e tá ok. Aí, daí hoje ele deu essa aqui eu ainda tenho que lavar. Essa aqui acho que é inox, pelo jeito. E deu essa aqui, ó. Olha que fofinha. Esse aqui é aquela bem mais antiguinha, não é uma moca, né? É tipo uma leiteirinha. Aí eu lavei já. E é bom para esquentar um leite, para fazer um chá, aqueles chá que você faz, ferve, né? Com a erva ali. Então eu lavei. Esse aqui é alumínio. Deve ser um alumínio bem antigo, porque moderno não é. Enfim, aí eu lavei e deixei aqui, mas eu quero arrumar um cantinho das mocas aqui em casa, porque tem várias. Acho que já tem umas 10 mocas. E eu quero separar um cantinho aqui embaixo para elas, né? Mas eu tenho que limpar aqui de novo e organizar. O ruim de ter a ilha aberta é que toda semana, ou então a cada 15 dias, tem que tirar tudo e tirar o pó. Aí vocês já me deram sugestão. Gra, coloca uma cortininha. Não, gente, não. Em hipótese alguma, eu vou colocar aquele tipo de cortininha aqui em casa. Eu acho cafona, não suporto cortininha em armário. Acho, sim, pra mim não. Por quê? Porque quando eu era criança já tinha na nossa casa. Então eu não quero, eu não gosto. Eu acho feio, acho cafona. Então não, deixa assim aberto mesmo. Até porque assim fica muito mais prático de pegar as coisas. Aquela cortina, ou você ergue a cortina ou você faz ela correr. Então ela vai ficar a maior parte do tempo aberta, ou então fechada e atrapalhando para pegar os potes com as coisas que tem aqui embaixo. Então deixa aberto e assim eu limpo sempre que precisa. Até acho que eu vou fazer isso agora, limpar aqui e organizar de novo. E vou colocar uma água esquentar, 12h10, mas o Pietro só sai daqui a 1 hora da escola. E macarrão é aquela coisa, fez, comeu. Então vou deixar para fazer um pouquinho mais tarde. Eu limpo aqui, organizo, ó, restinho de ovo de Páscoa ainda. Já arrumo aqui, já limpo, já fica tudo limpinho. O nosso moedor de café. O nosso moedorzinho de café, acho que eu vou colocar lá no armário. Que tem espaço, aí eu deixo lá.
Não é aquela sujeira, mas é um pozinho, né, que vai acumulando. Eu nunca mais fiz pipoca, vou fazer. Pietro gosta de um tipo de granola, o André gosta de outro tipo. E aí eu procuro, então, manter cada um para o seu gosto, porque, afinal de contas, o prazer maior é em comer aquilo que gostamos. Esse aqui tem uma bananinha só de chocolate, eu vou tirar fora para eles comer e daí eu já lavo aquele ali. Ai, tem que fazer canjica de novo, mas acho que hoje não dá tempo. Faço amanhã. Macarrão, aquele de espinafre, esse aqui é uma delícia, esse macarrão. Aqui são uvas passas, que eu comprei mais e já ficou. Coloquei ali porque a gente usa bastante. Essa aqui é castanhas. Café que já tá acabando. Esse aqui é um café que eu comprei lá. Não é Gold, esse não é da marca Nescafé esse aqui, mas é bem gostoso. Comprei quando nós fomos lá para Croácia. E claro, aí trouxemos para casa porque sobrou bastante.